O Corinthians sofreu um golpe duríssimo, e a pergunta que não quer calar é: o que realmente aconteceu naquela noite fatídica contra o Mirassol? será que Diniz tinha um plano alternativo? Uma carta na manga que ele escondeu e que poderia ter salvo o Timão de um vexame e, pior, Do retorno à zona de rebaixamento? a derrota por 2-1 para o Mirassol não foi apenas um resultado. Foi o fim de uma sequência invicta de 7 jogos e o empurrão de volta para a 17ª posição no Campeonato Brasileiro de 2026. O que antes era uma recuperação promissora, agora se tornou um alerta máximo para a torcida corintiana. O problema é que o Timão chegou para o confronto completamente desfalcado, com suspensões e lesões de jogadores cruciais, como Gustavo Henrique, André Carrilho, Memphis Depay e Charles. Fernando Diniz foi forçado a improvisar. A escalação com Hugo Souza, Ranielli, Gabriel Paulista, André Ramalho, Matheus Bidu, Alan, Matheus Pereira, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Jesse Lingard mostrava uma equipe remendada e fragilizada. Mas será que Diniz realmente não tinha outras opções no banco que poderiam ter mudado o rumo do partida? A partida começou com caos, atrasos e interrupções por falhas na iluminação. Quando a bola rolou, o Mirassol dominou. O Corinthians, sem inspiração e com dificuldades na saída de bola, viu um pênalti polêmico de Matheus Bidu ser convertido por Carlos Eduardo aos 22 minutos. E antes que pudesse reagir, o Mirassol ampliou aos 30. A falta de repertório e as decisões em campo levantam a questão: Diniz subestimou o adversário? Ou houve um plano B, talvez um esquema tático diferente, ou um jogador específico que ele optou por não usar e que poderia ter evitado essa catástrofe? A verdade que a torcida corintiana precisa saber é que nos bastidores havia uma expectativa enorme sobre a utilização das peças de velocidade que restavam. De acordo com a leitura do jogo, Diniz tinha em mãos a opção de iniciar com o jovem Dieguinho ou até Caio César para dar a profundidade que Jesse Lingard, nitidamente sem ritmo, não conseguiu entregar. O plano lógico seria usar o drible para explorar as laterais do Mirassol, que se mostravam vulneráveis. No entanto, por uma decisão que chocou muitos, Diniz insistiu na experiência de Lingard até metade do segundo tempo. O resultado? Inoperância. Quando Dieguinho finalmente entrou, ele precisou de pouco tempo para balançar as redes, provando que o potencial para explodir a defesa adversária estava no banco o tempo todo. Essa escolha de segurar o fôlego novo custou caro. A não utilização desse plano B desde cedo deixou o time sem a faísca necessária, empurrando o Corinthians de volta ao limbo do rebaixamento. O futuro do Timão agora pende por um fio, e as escolhas de Diniz serão analisadas com lupa após esse baque. E você, torcedor fiel, o que pensa sobre essa decisão polêmica do Diniz? Você concorda que a insistência em medalhões sem ritmo foi o que selou o nosso destino? Ou acredita que o treinador não tinha o que fazer com tantos desfalques? Acha que a entrada de nomes como Dieguinho, que entrou e resolveu, ou do Caio César desde o apito inicial, teria mudado a história do jogo e nos livrado desse retorno amargo ao Z4? A situação é crítica e o debate está pegando fogo nos bastidores do Parque São Jorge. Queremos saber a sua opinião. Diniz errou feio na estratégia ou o elenco que é curto demais? Solta o verbo aqui nos comentários. Vamos discutir o futuro do nosso Timão. E claro, se você não quer perder nenhum detalhe dessa crise, se quer saber em primeira mão quem entra e quem sai antes do jogo decisivo na Colômbia, já esmaga o botão de se inscrever e ativa o sininho. Aqui você não perde nenhuma bomba e nenhuma notícia exclusiva do Corinthians.